Boa tarde a todos. Em nome do nosso presidente, ministro José Múcio, quero cumprimentar todos que aqui estão, todas as autoridades, servidores, colegas, e dizer que pela escola, nossa escola de controle, o Instituto Zedelo Correia, é um grande prazer poder estar nesse momento discutindo temas tão essenciais à sociedade brasileira. E mais cedo nós vimos que os desafios são muito grandes, e dentro da nossa filosofia, da nossa missão institucional, nós nos sentimos verdadeiros guardiões do erário, do recurso público, mas não basta querer ser apenas o guardião. A gente tem que exigir cada vez mais dos gestores que entreguem mais serviços, mais infraestrutura, com qualidade, diminuindo desvios, desperdícios e, de forma geral, que direcionem melhor os recursos, que os recursos cada vez sejam colocados naquelas áreas estratégicas, áreas prioritárias, áreas urgentes, e é nisso que o tribunal tem se pautado nos últimos anos. E o que nós vimos é que sozinhos não conseguiremos fazer isso. Então, a ideia tem sido também aumentar a colaboração, aumentar as parcerias. O nosso instituto, a nossa escola de capacitação, capacitou ano passado, acho que poucos sabem disso, mais de 50 mil cidadãos e gestores aqui presencialmente, mais de 31 mil via os nossos MOOCs. Então, esse lado da capacitação, eu acho que a gente está tentando e conseguindo fazer muita coisa. Mas a gente também tem que se aproximar mais da sociedade civil e é nisso que nós estamos aqui agora, para ouvir um pouco mais dos colegas que vão apresentar para a gente e dizer que o nosso espaço, o tribunal em especial, mas o nosso espaço aqui na nossa escola está à disposição deles e de outras áreas, de outros segmentos, de outras associações da sociedade civil que queiram também discutir e ajudar a gente a priorizar os trabalhos. Agradeço muito, então, a vinda de todos e chamo agora ao palco, aqui ao púlpito, o nosso ministro-presidente, José Múcio, também, para proferir algumas palavras. E obrigado pela vinda de vocês. Eu quero agradecer a todos os companheiros do Tribunal de Contas, técnicos, auditores, e dizer do orgulho que estou sentindo hoje, que nós tivemos a oportunidade de mostrar aos nossos visitantes, Luciano Huck, o governador, o senador Paulo Hartung, Ilona, Fernando, Eduardo, a Débora, todos que vieram nos visitar, quem somos. O tribunal é pouco conhecido e eu, apesar de ser talvez nessa sala o único que não prestei concurso, tenho dúvida de quem tem mais orgulho desse tribunal que eu. Não sei se é porque minha jornada está mais para terminar e eu posso dizer que os últimos passos foram dados com muito orgulho e muito aprendizado. Quero agradecer aos ministros que nos prestigiaram, ao Ministério Público de Contas, que está todo aqui para prestigiar, ao ministro Nardes, aos secretários-gerais, Maurício Vanderlei, a Luiz Henrique, a Paulo Witt, e aos técnicos que mostraram a capacidade dos técnicos do tribunal. Eu quero dizer aos nossos visitantes que a coisa mais difícil para um presidente é montar uma equipe no Tribunal de Contas, porque para cada lugar de um talentoso desse que vocês ouviram, nós temos 10 para os seus lugares. São funcionários motivados, que não têm compromisso com governos, têm compromisso com o país, que materializam as suas indignações através dos seus pareceres e seus acordos, mas essas indignações fazem com que acreditem que o país, se todos trabalharem com seriedade, um dia nós podemos ter solução. Um país gigantesco, de imensas diferenças tão grandes quanto o nosso tamanho, mas se nós não fizermos a nossa parte, simplesmente cruzarmos os braços e ficarem como meros eleitores a vida toda, nós vamos ficar apenas sonhando com esse país do futuro, que desde que eu nasci fala nesse país do futuro, e eu acho que é o lugar mais distante do planeta, é esse Brasil do futuro, que ninguém sabe como chegar lá e aonde chegar. Pois bem, eu tenho uma honra de apresentar aqui a vocês para iniciar essa série de diálogos públicos. Nós já temos algumas personalidades convidadas para dialogar com vocês. Mês de junho, a gente está trazendo aqui o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um homem que dispensa comentários. Nós convidamos também o ministro Sérgio Moro. Estamos convidando algumas pessoas que têm o que contar, que têm o que responder, que estão contribuindo para este país.
A gente pode, às vezes, questionar de uma forma, questionar de outra, mas é unânime a sua disposição em querer fazer o melhor. De maneira que eu quero homenageá-los, inaugurando esses diálogos públicos, ao mesmo tempo que eu peço que vocês deem sugestões de quem querem ouvir aqui, não é? Eu quero convidar o empresário, apresentador, esse homem que tem paixão pelo país, que tem discutido o país aí por todos os estados. Eu quero convidar Luciano Huck para subir aqui ao palco. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela gentileza. Boa tarde a todos. Presidente, muito obrigado pelo convite. Aos ministros, obrigado aí. Governador Paulo Artung, muito obrigado. TCU, MP, quem está aqui hoje, muito... Não é a missão das mais fáceis para mim, eu confesso. Se tem um lugar que eu estou completamente fora da minha zona de conforto, é agora. Você pode me soltar em qualquer lugar do Brasil com uma câmera que eu me viro bem. Agora, falar ao vivo de um assunto que eu estou muito mais como ouvinte, acho que eu estou numa cruzada pelo aprendizado, acho que muito mais do que está certo eu quero aprender. Então acho que já que chama diálogos, acho que a gente realmente está trocando ideias aqui hoje. A minha manhã foi extremamente inspiradora. Eu acho que a gente está numa cruzada não só pelo aprendizado, mas pela renovação política e pela formação de novas lideranças, numa convocação geracional que a gente está tentando, para que se de fato a gente quer fazer um país mais eficiente, um país mais afetivo. Se a gente não colocar a mão na massa, ninguém vai fazer pela gente. Não vai ser por geração espontânea. Então, eu vou voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Eu não vou falar muito e depois eu respondo qualquer pergunta. Pode ser fofoca da novela ou opinião. Eu respondo qualquer coisa. Mas basicamente, eu vou entrar no Renova com mais profundidade daqui a pouquinho, mas é o nosso movimento cívico de formação de lideranças, de gente que nunca esteve na política e que está seduzido a entrar ou quer chegar perto. A gente teve 30 mil inscrições para o ciclo municipal agora do ano que vem, e eu acho que a gente vai chegar a uns 40 mil, então são 40 mil pessoas Brasil afora que querem se aproximar do setor público. E o que eu vi hoje aqui de manhã, e o que eu ouvi foi super educativo, antes de tudo, é entender o funcionamento do TCU e, mais do que isso, perceber que vocês estão muito mais olhando para frente do que para trás. Eu acho que a sensação que a gente está numa escola do TCU é lindo, porque eu acho que todas essas pessoas que querem entender como podem contribuir de alguma forma, têm que saber o regramento, têm que entender como é que é a gestão do dinheiro público, como é que a gente faz o direito, que foi tão mal aplicado esse dinheiro ao longo dos últimos séculos no Brasil. Então, eu acho que a curva de aprendizado, se a gente puder disponibilizar o que vocês têm aqui de inteligência, de dados, de percepção, de vivência, tem uma riqueza enorme para a formação das novas lideranças, dessa turma que quer se aproximar da política de alguma forma. Quando eu comecei a fazer televisão, e lá se vão 25 anos, quando começou a ter o streaming de música, né, que a gente baixava, a gente não faz isso, né? Mas quando você baixava de graça a música, pirata, nos primeiros sites, Casar, aquelas coisas todas, todo mundo falava que a indústria da música ia acabar. Não, as gravadoras vão acabar, não vai existir mais, não sei o que lá. Lá se foram 25 anos e acho que a indústria fonográfica nunca teve tão forte na vida. Você tem uma empresa tipo Spotify que vale mais do que todo o mercado daquela época. Nunca se consumiu tanta música pagando direitos. Olha que você entra num ônibus hoje, está todo mundo consumindo de alguma forma. Então acho que eu estou sentindo que a política está acontecendo a mesma coisa. O assunto chegou nas casas, chegou nas famílias, para o bem e para o mal. Então eu acho que a gente tem que aproveitar essa mobilização da sociedade de querer discutir esse assunto e se aproximar e ajudar. E eu acho, de fato, pelo que eu vi hoje de manhã, que vocês podem ter um papel transformador na formação dessas novas lideranças. Eu vim... De fato, eu vim falar num lugar que eu realmente tenho muito mais que aprender do que ensinar. Mas o que me traz a esse palco aqui, eu acho que é a minha vivência dos últimos 20 anos. Eu acho que eu acabei me influenciando muito por tudo que eu tenho visto. Eu tenho rodado 3, 4 estados por semana e sem crachá nenhum, com o crachá da televisão mesmo, que te dá a mágica de você se aproximar com as pessoas de um jeito muito rápido, de poder entender seus sonhos, as suas verdades, as suas dúvidas, as suas ansiedades. Então nos coloca num lugar de ouvinte muito profundo. Então é que nem a história do jornalista que sai para cobrir um buraco na cidade, passa por um incêndio, vem uma criança na janela, vem um senhor, sobe, escala o prédio, tipo aquele de Paris do ano passado, salva a criança e o jornalista não presta atenção naquilo e continua indo cobrir o buraco.
Eu sou um cara, eu adoro solução, adoro apontar caminhos, adoro procurar e apontar e tentar jogar luz nas coisas. Então, eu não consigo passar por um problema e não achar que eu faço parte dele. Então, o que eu tenho visto, Brasil afora, eu me sinto parte. Para valer, isso não é da boca para fora. Dá um exemplo prático, que eu acho que é aquela coisa que conselho ajuda, exemplo arrasta. Semana passada fui a Tefé, coração da Amazônia, lá em cima. 5 dias de barco subindo Solimões para chegar a Tefé. Eu subi mais 7 horas de barco pelos Solimões, até, já que a gente está no Tribunal de Contas, é bom falar. Fui com a Marinha num projeto, na flotilha do Amazonas são 9 navios, 3 deles são navios hospitais de apoio a comunidades ribeirinhas. Eu fui no que chama Doutor Montenegro. Tripulação de 81 pessoas, dinheiro mais bem investido que eu já vi nos últimos tempos. Cada marinheiro oficial tem R$15 por dia para se alimentar. Café da manhã, lanche, almoço e jantar. Tenho certeza que o dinheiro estava chegando no lugar certo. Fiz muita coisa com as Forças Armadas nesses últimos 20 anos de televisão e essa foi uma das iniciativas mais transformadoras que eu vi. É um navio que chega nas comunidades ribeirinhas, completamente desassistidas, longe das coisas. Daí o que acontece? Eu vou gravar para a televisão, que é ótimo, a matéria está super bonita, vai vir no ar daqui 2, 3 semanas, e eu gosto de sentar e conversar com as pessoas. Porque uma coisa é eu ler um relatório, eu ouvir alguém que me disse, ver uma notícia na televisão, ou eu estar lá conversando, trocando ideia. Vou dar um exemplo prático, né? Fui numa aldeia que chama Laranjal, que dá umas 5, 6 horas de Tefé. Aí sentei com a dona Maria ali para conversar com ela, e qual é o meu diagnóstico assim, de bate-pronto. Você chega uma família, acho que nunca passou fome, porque tem mandioca, tem banana, tem peixe, a casa é feita de castanheira tal. Porém, com a chegada da televisão, da informação no último século, essas pessoas começaram a ter desejo de coisas que elas nunca vão ter acesso. Porque elas querem ter a roupa, querem ter o tênis, querem ter a televisão, querem ter... Olha as crianças chegaram, já gostei. Muito bom. E aí, criançada, beleza? Agora ficou diverso. Bom, mas enquanto eles entram, eu vou terminar a história rapidinho aqui. Aí comecei a conversar com a família, todos eles vivem de Bolsa Família, de 250 a 550 reais, todas as famílias. Porém não conseguem, vivem quase todos de fazer a farinha de mandioca, né? Só que a farinha de mandioca hoje vale R$1 o quilo, a casquinha, que é a canoa, não aguenta mais do que 30 quilos, então ela passa o mês inteiro trabalhando para fazer 30 quilos de mandioca, 4, 5 horas até ter fé faz R$20, então não paga nem o almoço. A dona Maria, obviamente eu represento um pouco do que a imagem que a televisão traz. Eu entrei, ela falou: Luciano, você precisa me ajudar. Eu falei: dona Maria, o que a senhora precisar? Aí eu falei: o que a senhora precisa? Eu preciso de renda, Luciano. Eu falei: entendi, dona Maria. O que a senhora quer? Ah, Luciano, eu quero uma máquina. Eu falei: dona Maria, o que é uma máquina? Ela não conseguia me explicar o que ela queria. Ela queria renda só, ela queria renda, mas não sabia como. E aí você começa aquelas reflexões mais profundas, né? Você começa a ler, estudar. Você tem 25 milhões de pessoas morando na floresta amazônica hoje. Se a gente não cuidar destas pessoas, a gente não vai resolver o problema da Amazônia nunca, jamais. Você pega o mundo inteiro hoje querendo consumir tecido da floresta, cosmético da floresta, comida da floresta, e a gente continua fazendo moto em Manaus para vender em Porto Alegre. Não que não tenha que fazer, mas assim, eu acho que tem as reflexões que eu vejo quando eu brinco que eu fico com o dedo no pulso do Brasil, quando eu ouço as pessoas, para valer. Essa aí. Não, isso aí eu trabalho na Marinha, é muito legal. Essa mulher está no 3º filho, nunca tinha visto um ginecologista na vida. Esse é o aeroporto. Aí... basicamente você começa a refletir como é que você pode contribuir, né? Tem uma imagem interessante que eu acho que amarra no que eu estou falando. Foi a 2ª família que eu fui visitar. A gente estava subindo o rio e eu passei numa casa que não tinha parede, que eu nunca tinha visto na minha vida. E olha que eu já rodei muito. A casa não tinha parede. Eu cheguei lá, era essa que estava fazendo o exame ginecológico, o pré-natal. Esse aí, ele mora aí, Donizete. A casa dele atrás. Ele mora aí com a filha, com os 3 filhos e com a esposa. Bom, esse lugar tem gerador. O seu Clóvis e a dona Diolinda, que é a mãe dele, só ligam o gerador no sábado.
Essa dona linda, louca em mim, graças a Deus. Ficamos horas conversando, me conversou com o seu Clóvis. Ainda dá no couro, desculpa crianças. Esse é o seu Clóvis, tá? E aí fiquei conversando com ela, 62 anos, morando no mesmo lugar na floresta, vivendo da mandioca e da banana e pescando. Quando o rio desce muito. E daí tinha essa menina sentada do lado. Aí cheguei para ela, como é que você chama? Eu sou Eliana. Falei, você não sou neta da dona Dionísia. Falei, legal. E você? Aí ela me deu essa resposta aqui, por favor. Com áudio. Pode voltar com áudio? Volta com áudio que vale a pena do começo. É rapidinho, pode soltar. Como você se chama? Eliana. Você tem quantos anos, Eliana? 11. Você estudou naquela escola ali no canto da comunidade aqui? Não, eu venho pra cá dia de final de semana que eu moro em Alvarez. Aí você estuda lá? E a escola é boa? É, O que você vai ser quando você crescer, Eliana? uma juíza. Uma juíza? Que bonito, por que você quer ser juíza? É, porque eu gosto. Eliana quer ser juíza. Só que ela mora no meio dos Solimões, não tem a menor chance. Se a gente não cuidar da educação para valer, a educação está sendo... Tinha escola aí do lado, a escola chegou, fato. Agora, se a gente não der oportunidade para essa próxima geração, e não vai ser por geração espontânea, você vai ter uma decepção atrás da outra dessa geração inteira. O que é muito sério, entendeu? Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. E aí, crianças, vocês estão bem? Tudo bem? Quem que fala mais na turma aqui? Cadê a Esther? Quem é você, Esther? Stephanie. Você fala bem? Chega aí, Stephanie. Eu vou aí. Vem essa bunda pra cá, deixa eu sentar aqui. Ai, tudo bem? Ela veio morrendo de medo, teve que vir no meu colo. Amém. Eu dou de olho. Vixe, fica em pé aqui. Tudo bem, Stephanie? Tudo. Você tem quantos anos? 8, vou fazer 9. Quando é que você faz 9? Tá quase no seu aniversário. Entendi. E você mora onde? Jardim de Alá. Onde é que é o Jardim de Alá que eu não sei? Professora, para de colar, deixa ela falar. Stephanie, você mora onde? Em que lugar? Aqui em Brasília mesmo? Uhum. Onde é que é seu bairro? É longe daqui ou é perto daqui? É longe daqui. Entendi. E na sua casa mora quem? Meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã. E seu pai cuida desse monte de filho fazendo o quê? Ele trabalha com o quê? Ele só trabalha. Fazendo o quê? Não sei não. Você não sabe não? Mas ele chega à tarde? De noite. E sua mãe faz o quê? Trabalhando. Você também não sabe o que ela faz? Não, ela trabalha em casa. Ah, que já dá muito trabalho, imagina cuidar de 3 filhos. Agora, assim, 2 perguntas. O que você vai ser quando você crescer? Presidenta. Olha só! Stephanie, eu estou muito bem, porque eu tenho já uma juíza que vai vir lá de Tefé e uma presidenta aqui do Distrito Federal mesmo. Mas me conta, maravilhosa você. Agora, qual é a professora na escola que você mais gosta? Professora Ivanise. Por que a professora Ivanice é a mais legal? Hã? Por que a professora Ivanice é a mais legal? Porque... Vergonha. Você gosta da sua escola? Gosto. Muito bem, então boa sorte na sua vida. Espero que você seja uma presidenta, então. Você sabe o que esse lugar que a gente está aqui faz, não? Não esse auditório. Esse prédio que você veio visitar, já te explicaram ou ainda não? TCU. O que o TCU faz? O TCU é que vai te ajudar no futuro a você gastar o dinheiro bem gasto para que ajude todos os seus filhos a poderem ser presidente também, se eles quiserem. Só se eles quiserem, né? Cada um faz o que quer, né? Muito bem, presidente, a gente se vê em breve, tá? Salva de palmas para a Stephanie, por favor. Bom, a Stephanie tem a vantagem de morar perto de Brasília e ter uma escola que pode trazer para conhecer o TCU e trocar ideia. Semana passada eu fui a Prudentópolis, que eu não sei se vocês conhecem, que é no interior do Paraná, retrasada.
que é a coisa mais impressionante, uma cidade de 35 mil habitantes, onde todo mundo fala ucraniano. Do motorista do ônibus que me pegou na gravação, todo mundo fala ucraniano. Todo mundo lourinho assim, mas 90% da família são agricultores. Roça tem, a indústria do tabaco ainda está lá, mas cada vez menos relevante. E a escola muito legal, organizada, bonita, não sei o que lá. A escola pública, quando você chega, professora, faço essa pergunta. Das crianças que estão aí, deve ter 30 crianças talvez, quem aí quer ser professor quando crescer? Segunda pergunta, quem quer, tem a gestora da escola está aí também? Como a senhora se chama? Você pode ficar de pé? Tiara, quantos alunos tem na sua escola? Muito obrigado, escola boa. Quando mais da metade da classe levanta a mão que quer ser professor, você tem bom professor. Quando a gestora sabe quantos alunos ela cuida, boa escola. Quando você chega e fala, mas diretora, quantos alunos tem? Ah, Luciano, uns já ferrou. Ferrou. Então assim, volta para o Dentópolis, 2 escolas lindas eu fui. Tá? Não tem internet. A escola é desconectada. Nem o 3G funciona na escola. Crianças que nunca acessaram a internet na escola. Aí, diametralmente oposto, desculpa contar esse monte de história, mas é o jeito que eu consigo organizar meu raciocínio. Fui parar em Inajá no passado, porque tinha uma comunidade chamada Caldeirão. Pernambuco, interior de Pernambuco, tem exemplos maravilhosos em Pernambuco, das escolas em tempo integral, tem coisas muito legais, tá? Nesse lugar, as pessoas, as mulheres, andam 27 quilômetros para ter água. Tá 13,5 km a primeira coisa. Mas quando eu cheguei lá, era tudo verdinho. Eu falei, vamos furar um poço aqui, ficar 6 meses aqui, vendo qual que é o impacto que a água vai trazer na comunidade. Furamos um poço artesiano, ficamos lá 6 meses e a matéria é linda. Por que eu estou contando isso? Porque eu sentei com a Jéssica, que é esta menina aqui, embaixo de uma árvore, gordinha, gente fina, sorrindo. Foi assim, que nem ela me mandou um presidente na testa agora. Sentei e falei, e aí, Jéssica, vamos morar aqui? Não tem água e tal, não sei o que lá. Mas que lugar que você gostaria de conhecer? O Egito. O Egito, Jéssica? Por que o Egito? Porque chegou um projeto social lá que é o Amigos do Bem, que está a 3, 4 quilômetros da comunidade dela, que botou a internet, e ela descobriu um lugar no mundo onde transformaram um lugar desértico em um lugar produtivo, igual ao lugar que ela mora. Então passou a ser referência, obviamente eu levei ela para o Egito. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente quer formar novas lideranças, se a gente quer construir esse país em outras bases, a gente tem que dar prioridade absoluta para a educação. Enquanto tiver essa percepção, você vai em qualquer comunidade, hoje em grande maioria, a dona Maria com 6 filhos ali, o simples fato do filho dela poder ir para a escola, ganhar o uniforme da prefeitura, voltar para casa com 2 almoços, 12:30, 1 hora está em casa, ela não teve isso. Então ela está achando que já está ótimo. Então, enquanto a gente não conseguir comunicar que esse país só vai ser decente e justo quando a escola do rico for igual à escola do pobre, isso é um direito, a gente não vai ter oportunidade para todo mundo. Não dá para falar em meritocracia se você não tiver oportunidades iguais para valer. Senão um larga do -6 e outro do 15º andar. É injusto. Então, subiu até meu texto aqui. Bota aqui das imagens, por favor. Entrou a minha imagem de retorno de PGM aqui. Põe só as imagens que eu tenho, ou o texto que estava. Enfim, por que eu estou colocando isso? Eu vou na segunda história para encerrar e depois abrir para perguntas, tá? O que vocês quiserem falar. Educação, prioridade absoluta. Se não tem solução. E o que me trouxe para esse lugar que eu estou aqui hoje, era muito mais tranquilo para mim, muito mais fácil para mim, ficar protegido nos muros do Projac ali, ganhando e gastando. Na tranquilidade da minha casa, tirando férias e tudo certo. Mas não dá, cara. Com tudo que eu estou vendo, e de novo, eu estou aqui, não é um projeto personalista por tudo que eu estou falando sério, é uma convocação geracional de todo mundo se mexer para a gente conseguir ter um futuro construído em outras bases. Vou na última história que eu vou contar para encerrar, que é o seguinte. Fui outro dia, o Idair. Idair é pesado. Esse é o Idair de branco. E daí ele é motorista de ônibus em Belo Horizonte.
Aí o Idair foi trabalhar, acho que faz 2 ou 3 anos, e deixou o casal de filhos dele na casa da sogra, que mora do lado da casa dele, em uma ruazinha sem sair numa descida assim. Menor de idade, alcoolizado, dirigindo, atropelou os 2 filhos dele. O pequenininho de 5 anos morreu. O Idair morava num terreno que ele tinha comprado, numa casinha muito, muito, muito simples no fundo do terreno. Recebeu depois de alguns meses o DPVAT, dinheiro suficiente para ele construir a casa dele. Só que ele falou, esse dinheiro é maldito, se eu construir a casa com esse dinheiro, toda vez que eu entrar na casa eu vou lembrar do meu filho. Ficou nesse dilema, assistindo o Jornal Nacional. Um dia ele viu uma matéria no Vale do Jequitinhonha, uma mulher que era mais pobre que ele. Ele falou, essa mulher é mais pobre que eu. E ele, que não tinha nada, pegou o DPVAT dele, foi no atacadista, comprou tudo em cesta básica, pediu ao irmão dele que trabalhava numa distribuidora se conseguia um caminhão emprestado, foi para o Vale de Jequitinhonha e distribuiu tudo. Hoje, 3 anos depois, o Idair distribui 600 toneladas de alimento no interior de Minas. Soube da história, recebi isso em rede social, falei, quero ver o que ele faz. Bom, peguei um avião da minha casa, 40 minutos do Rio de Janeiro até Montes Claros. Montes Claros peguei um carro, andei mais 50 minutos, passei o Rio São Francisco, estava na divisa com a Bahia, cheguei em São João das Missões. As pessoas passam fome. Tem imagens aí, fome, não estou brincando, não é uma ou duas. Famílias e famílias e famílias que vivem assim, passando fome, a 1h30 da minha casa. Enquanto a gente está discutindo, quanto que o SoftBank vai investir 5 bilhões nas startups brasileiras, que a gente vai andar em carros autônomos, que a gente vai trazer minério de Marte, que inteligência artificial, blockchains, os negros passam fome no Brasil ainda. Para sair da minha casa, para ir até o aeroporto, para vir para cá, eu passo em 7 favelas. Vidigal, Rocinha, Pavãozinho, Cantagalo, Chácara do Céu, Dona Marta, para ir para o aeroporto. E favela no Brasil virou paisagem, as pessoas não prestam mais atenção. E aí me dá, então comecei a fazer, eu quero projeto, como é que a gente resolve isso? O Chile resolveu, o Chile não tem mais favela. A Colômbia, o Bogotá, Medellín, a passos largos de solução. Uruguai, Singapura, tem solução. Aí você procura no Brasil, os projetos têm em andamento para valer, para resolver essa questão. Eu vejo um monte de beleza na favela. A cultura, os costumes, a noção de cidadania, de vizinhança, de comunidade. A sua porta quebra, está viajando, alguém conserta. Mas não tem saneamento básico, não tem ocupação urbana decente, não tem oportunidade, não tem transporte público, não dá. Então como é que soluciona? Então se a gente não se mobilizar, a elite no Brasil é muito passiva. Ela acha que as coisas vão se resolver por geração espontânea e não vão. A gente tem que pivotar isso para valer. Os movimentos de direitos humanos têm que enxergar na elite brasileira o maior aliado que eles podem ter. Século XIX, Nova York, milhares de famílias pobres europeias chegando em Nova York, favelizaram o norte e o sul de Manhattan. O que Rockefeller, que eles fizeram? Se organizaram, Casa, hospital, moradia. 150 anos depois, você pega 20 companhias americanas enormes, o CEO são descendentes daquelas famílias. Então, se a gente não se mobilizar e tem certeza de que esse problema é de todo mundo, a gente não vai resolver. A gente tem 7 milhões de brasileiros hoje vivendo com menos de $2 por dia. Então, se a gente não atacar, óbvio, de novo, assim, eu vejo as coisas, tem agendas muito importantes que têm que ser aprovadas. E vocês são muito importantes para isso. A gente tem que ter um país eficiente, a gente tem que ter um país desburocratizado, a gente tem que ter uma economia aberta, a gente tem que ter um ambiente saudável de negócio, a gente tem que ter modelo de negócio para as startups, a gente tem que reformar o Estado, a Previdência, a reforma tributária. Então, a gente tem que fazer tudo isso e deixar o país eficiente. Mas se não tiver um olhar afetivo, não vai aguentar. A desigualdade é muito, muito pesada. E ninguém me contou, eu vi. Então a minha mobilização, juro que não é pessoal, é para tentar usar de alguma visibilidade que eu tenho, para poder, primeiro, as pessoas que nasceram nos jardins como eu, e que vão ficar lá almoçando e jantando com as mesmas pessoas a vida inteira. O Brasil não é isso. O Brasil tem recortes, hoje eu vendo a apresentação de manhã, quando você fala de saúde, a saúde indígena, beleza. Os índios isolados do Pará não é a mesma coisa que a aldeia Laranjal, que não é a mesma coisa que os índios que estão em São Paulo. Então o Brasil são milhares de países dentro deste país.
E eu não enxergo hoje, eu vejo projetos políticos, eu vejo projetos de poder, e eu não vejo projeto de país. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque para conseguir desenhar um projeto de país, que é o que eu estou me propondo, pelos movimentos cívicos, tá? E não sou eu, uma turma de gente que está afim, e cada vez aparece mais gente querendo debater e trocar ideia. E ter, ok, que ideias são essas? Como é que faz? Com que dinheiro? E qual é a advocacy necessária? A gente precisa de vocês. Se vocês não nos explicarem como é que a gente consegue tirar as ideias do papel de maneira legítima, transparente, e quais são as brigas que a gente tem que comprar para viabilizar essas ideias que reduzam a desigualdade no Brasil, não tem jeito. Vai ser uma construção coletiva de muita gente. Então, assim, só para encerrar e chegando o que a gente tem feito, eu entendi que o melhor veículo que eu podia embarcar para tentar trazer essa reflexão e conversar, são os movimentos cívicos. Então a gente fez 2 movimentos cívicos importantes. Um é o Agora, que é um movimento de agenda. Que cada vez traz mais gente para discutir agenda. O que tem que ser feito? Quais são os projetos? Ali nasce um projeto de país que não vai atender a uma ou outra pessoa. Vai ser open source para quem quiser ler, pesquisar, estará aberto à sociedade. É uma construção a milhares de mãos e coletivas. Tá? E agradeço todo mundo. Aqui está a Ilona, que está comigo desde o começo no Agora. O Mufarrege, que está desde o começo. O governador Paulo Artung, que entrou agora. E tem muita gente bacana que está se unindo a gente para tentar que seja plural na sua ideologia, mas que tenha o sarrafo da ética, da qualidade alta das ideias e da execução delas. Porque não tem nada mais perigoso do que eu acho que tem medo que pode acontecer agora, a gente está falando de educação, porque as más ideias, sem capacidade de execução, não tem problema nenhum. O problema é a ideia ruim com capacidade de execução. Aí é muito perigoso. Você vai falar de educação especificamente, quando você vê as verticais que a gente tem que desenhar e aprofundar nesse projeto de país, você vai falar de segurança pública, tem um monte de gente legal trabalhando isso. Você vai falar de saúde, pouca gente. Você vai falar de tecnologia de governo, tem gente. Você vai falar de desigualdades, favelas, pouca gente. Você vai falar de educação. Educação está pronto. Não tem que reinventar a roda. Milhões de dinheiros, milhões de reais investidos da iniciativa privada, da sociedade civil, todos pela educação. Fundação Lehman, Sonho Grande, Instituto Alfabeto, Instituto Ayrton Senna, Instituto Unibanco. Eu posso dar 6, 7, 8 aqui. É só organizar e executar. Não tem que ideologizar. Não tem que reinventar a roda. Então assim, dá para fazer? Dá para fazer. E o segundo, que é como eu comecei e eu vou encerrar, é o Renova. Renova, a ideia foi muito simples. O Renova nasce um pouco até com a história da Tabata, que eu uso sempre como exemplo. Uma menina que, bolsista da Fundação Lehman a vida inteira, foi fazer graduate em Harvard em astrofísica e ciências políticas. Quando termina a bolsa, assim como a Stephanie vai ser presidente, Stephanie é um bom exemplo, você procura o Renova daqui a pouco, tá? Edu, a Stephanie. Quando volta para a realidade e terminou a bolsa de estudos, porque acabou a formação, quando chega no Brasil, tem que trabalhar na iniciativa privada. A vocação pública é latente e forte, mas tem que pagar as contas do aluguel, da mãe, de tudo. Não consegue lapidar o seu maior ativo, assim como a Stephanie, que é a vocação pública. Então Renova nasceu para isso. Beleza, não é muito, a gente paga a conta. A gente dá uma bolsa para você pagar o seu dia a dia e você vai se concentrar na sua formação. E aí foram mais de 240 horas. O primeiro ciclo, a gente teve 4.600 inscrições, a gente lançou 123 candidatos e a gente elegeu 17. Senador Alessandro, o Alessandro está aqui em algum lugar, até senador pelo Cidadania, eleito pelo Renova também, está em algum lugar, estava com a gente no almoço pelo menos. Mas enfim, o que eu digo assim, dá para fazer segundo ciclo, abrimos agora, temos 30 mil inscrições para o Renova. Então assim, o que eu estou tentando fazer, não importa a matriz ideológica. Se a gente qualificar o diálogo, se a gente elevar o nível do debate, se a gente falar de ideias, não importa se a ideia vem da esquerda, se a ideia vem da direita, se vem do não importa, vale a melhor ideia. Vale a conversa, vale a discussão. A gente entrou num registro agora que é o eles ou nós, é uma coisa enlouquecedora. A internet é louco. É uma pancadaria sem a menor construção. Então assim, eu estou a fim de dialogar.
Eu não vou entrar no embate. Eu acho que nesse momento tem agendas muito importantes que não importa como você pensa, a gente tem que apoiar, senão o país inteiro quebra e não vai ter dinheiro para a Stephanie, não vai ter dinheiro para a Eliana, não vai ter dinheiro para ninguém para a vida melhorar. Então, acho que eu tentei compartilhar um pouco o que eu estou vivendo, a minha cabeça está mais ou menos nesse caminho e agradeço a atenção de todos aí. Quem quiser fazer qualquer pergunta, eu respondo qualquer história. Obrigado. Só enquanto você não faz a sua pergunta, só fazer um parênteses aqui, eu acho importante. Falei de educação aqui, falei da não reinvenção da roda, e eu acho que a gente tem nesse auditório hoje a história do exemplo prático. O que o governador Paulo Artung fez no Espírito Santo, em 4 anos, levou do 16º lugar no IDEB para o 1º lugar do IDEB, simplesmente curando as melhores ideias, as melhores práticas e botando e executando com competência, é a prova viva de que dá para fazer. Então não é à toa que eu estou próximo dele ouvindo, porque, de novo, não adianta a gente negar a classe política. A educação, a saúde, tudo o que pode de fato... Assim, de novo, o terceiro setor é muito importante. Só que podemos juntar todos os filântropos do Brasil que o ponteiro da desigualdade não vai mexer 1 milímetro. Quem consegue mexer o ponteiro da desigualdade para redução é só o Estado. E o Estado é gerido pela política, e a política é gerida pelos políticos. Então a gente não pode renegar os políticos, a gente tem que qualificar os políticos. E não dá para falar que só tem político ruim, tem político bom. Tem que curar direito. E isso eu agradeço muito ao governador, tem me ajudado muito a separar o joio do trigo e ver com quem a gente troca ideia e quem está a fim de fazer uma construção propositiva. Desculpa, eu te interrompi. Boa tarde. Meu nome é Regis Machado, sou auditor da Secretaria de Fiscalização de TI. Há quanto tempo? Há 12 anos. O que você fazia antes? Eu era da CGU, Controladoria Geral da União. E antes? O UNB, eu me formei na UNB, Engenharia de Telecomunicações, e fui morar no exterior. Então passei um tempo morando na Inglaterra e quando eu retornei para o Brasil, eu nunca tinha caído essa minha ficha, apesar de morar em Brasília, de concurso público. E por que você vai fazer concurso? Pois é, então, Brasília tem muito isso, né? Aí, quando eu parei para pensar, era todas as conversas, reencontrando os amigos depois de retornar. Estou estudando para o concurso de não sei aonde e tal, vai ter concurso de não sei o quê. E eu, cara, você só fala em concurso, que porra é essa? Desculpa, já chama diálogos, hein? Não, tranquilo. Mas fala, foi aí que caiu a ficha. Minha mãe era servidora pública, meu pai era servidor público. Essa tua afirmação é boa ou é ruim? Não, é a realidade aqui de Brasília. Pergunto de novo. Essa realidade é boa ou é ruim? Não, eu não sei também. Assim, a administração pública federal é concentrada na capital do país, muito. Né? Então você tem muito servidor público, os órgãos, os ministérios estão todos aqui, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Enfim. Mas não só eu e você, a gente pode conversar tranquilo. Mas diga aí. A pergunta que eu queria fazer, né, é o seguinte: com relação a esses movimentos, né, por exemplo, o Agora, né, o Renova também, que é excelente iniciativa essa de resgatar, né, uma geração nova, tentar inserir esse pessoal na política. Realmente, se o produto que está lá não está tão adequado, a gente critica ele, não tem outra forma, é colocar um produto novo ali, né, a gente tem que renovar mesmo. A minha pergunta é no sentido de como, né, por meio de quais mecanismos você garantir esses movimentos, né, não, com o tempo, não se tornem partidários, não sejam tomados por uma maioria de ideologia de um lado ou do outro, né, que não é a ideia deles, né, como você falou, que é uma questão plural mesmo, promover o diálogo, trazer boas ideias, seja da esquerda ou da direita, né, como... Com o passar do tempo, né, você garantir que ele não acabe sendo tomado por um lado ou por outro. Cara, eu vou tentar ser mais sucinto na resposta. Eu acho que não faltam boas ideias e eu não acho que falta dinheiro. Se organizar, vai ter. Tá? Você pega o quanto o Brasil investiu em educação nos últimos anos e você pega a nossa curva de produtividade, está claro que a gente gastou mal. Para começar. A gente vai ter que investir em capital humano. Em gente. Tá? 2 reflexões rápidas. Quantos anos você tem?
39. Tá, eu só tenho 47, sou um pouco mais velho que você. Mas a nossa geração, vou tomar essa liberdade de pegar a sua para mim também. O que aconteceu nos últimos 40 anos, quando você vai para o setor privado de investimento, por exemplo, o quanto a sociedade se modernizou em fundos, private equities, startups, ou seja, o ambiente de você poder atrair gente competente para inovação, para tecnologia, para novos negócios, é enorme. Assim, é muito disruptivo e diferente do que os nossos pais tiveram no passado, quando tinha que ser ou advogado, ou engenheiro, ou arquiteto, para ter uma vida estável. Não é mais assim. Existem milhares de formatos hoje de você poder ser feliz com o que você faz. E quando você olha para o Estado, em contrapartida, cara, ele é velho, ele é pesado, ele é ineficiente, ele é gastador, ele, em todo lugar que ele entra é um elefante que entrou na sala, ele nunca passa desapercebido. Então a gente só consegue melhorar isso se a gente qualificar a mão de obra. E aí passa por um outro problema que eu falei hoje de manhã, que eu acho que vocês podem muito nos ajudar. É que, ok, servir no Brasil até aqui, e vocês são funcionários públicos e servem muito bem. Quando servir do cara que quer se candidatar, do político que vai servir por um pedaço da sua vida, não é o funcionário, o técnico de carreira, que esse é necessário em qualquer governo e tem que ser valorizado. O cara que vai servir num período da vida. Servir no Brasil é água. Servir no tempo e no significado correto do verbo, do cara quando volta para casa, a família bate palma. Hoje em dia você fala no almoço que você vai ser político, a sua tia sai correndo. Fala, mas vai virar ladrão para quê, meu filho? Então a gente qualifica ressignifica a palavra e qualifica as pessoas. Eu para falar, vai servir, cara. Fica lá 4 anos, fica lá 8 anos, fica lá 5. Volta aplaudido. Porém, a gente vai fazer curadoria de gente, seja no Agora, seja no Renova. Agora, se vê a dificuldade que os governadores tiveram para montar seus corpos técnicos de secretariado agora, poucos, ninguém é muito, mas pouquíssimos, competentes, com boas ideias, com capacidade de execução, de gestão, que estão no setor público e poderiam servir de maneira muito útil para a sociedade. O cara pode ser o cara mais ético do mundo, fazer tudo certo, sai tudo mancando, toma 50 tiros quando sai. Então, assim, hoje a gente cria um ambiente que seja favorável. O Brasil foi construído sob a premissa de que o Estado é corrupto. Então, criar um monte de sistema de proteção, um monte de coisa. Não. Como é que vai ser o Brasil quando ele não for corrupto? O Brasil tem um problema de fabricação, um defeito de fabricação. Ele nasceu corrupto. Então, como é que a gente reinventa isso? Como é que a gente faz um país que não vai ser isso? Que a gente vai atrair as melhores cabeças? É um momento, é difícil. É muito difícil. Mas se a gente não comprar essa briga, a Stephanie vai subir aqui daqui 20 anos e vai continuar falando a mesma coisa. Então, eu acho que está na hora da gente tentar. Teve uma ruptura política nessa última eleição, que está claro que as pessoas querem mudança, claríssimo. Tá? Eu não vou julgar, não quero julgar. Não. Então, a gente tem que aproveitar que as pessoas querem mudança e propor uma mudança cada vez mais. Então, eu acho que é um processo de capital humano e de todo mundo conseguir, cada um fazer a sua parte, para que a gente crie um ambiente favorável para que as boas cabeças queiram servir. Independente de como ela pensa. Obrigado. Obrigado a você. Luciano? Aqui. Aqui. Como você está falando bastante... Você falou de manhã, Falei, parte de educação. Como você falou bastante de educação agora, e eu concordo plenamente, que sem educação a gente não consegue enfrentar os nossos grandes desafios. E vejo que o TCU está bem alinhado com o pensamento de vocês, né, também. A gente, pela manhã, falei um pouco de como a gente tem procurado as parcerias com a sociedade civil, a gente também enxerga isso, que é preciso ouvir as boas ideias e saber como a gente pode ajudar e como a gente pode trabalhar de forma conjunta. Em relação aos políticos, a gente também tem buscado uma aproximação aos deputados, em especial os que fazem parte da Comissão de Educação. Já visitamos a Tabata, já visitamos o Felipe Rigoni, temos alguns encontros agendados, então estamos nesse caminho. Os dois são do Renova. Isso. E aí, assim, aqui também agora eu ia falar um testemunho pessoal mesmo, em relação à educação. Falei hoje de manhã que eu era de cearense. Sou da periferia de Fortaleza, Maracanaú, não sei se você chegou aí lá. Perto, como chama ali, Bom Jardim. Depois de Bom Jardim? Depois. Tá. Meus avós eram analfabetos. Casca grossa ali. Meus avós analfabetos. Minha mãe parou de estudar ensino fundamental. Terminou quando eu tinha uns 10 anos.
E eu fui a primeira da minha família a ter ensino superior. E estar hoje na educação, eu encaro como uma oportunidade de contribuir por meio desse órgão aqui, de como a gente é capaz de induzir mudanças. E é mais um testemunho que você falou. Meritocracia só faz sentido falar quando você tem igualdade de oportunidades. Se eu estou aqui é porque tive oportunidade de estudar, de ter uma educação de qualidade. E meu sonho é que um dia a gente consiga que todas as crianças tenham acesso a isso. Faço de apoio, né, seu? E eu tive na periferia de Fortaleza. Assim, a gente fala do mérito de Sobral ali, do modelo cearense, mas, por outro lado, é uma das periferias mais violentas do Brasil. Sim, hoje em dia. A casca é grossa ali na periferia de Fortaleza. Mas, enfim, obrigado e parabéns. Oi. Oi. Você é a gestora da escola? Sim. Sim. Meu nome é Tiara, tá? A Stephanie, a nossa presidenta, nem sabia que ela queria ser presidenta. Viu? Foi um orgulho isso aqui. Viu, Você vai ser Stephanie? ministra, então, da educação aí. Ó. Olha. E aí, nós viemos de Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Tá? E aí... Desculpa, qual é a distância de Santo Antônio do Descoberto? 45 quilômetros. Nós viajamos para chegar até aqui, como Parabéns. você. Só não passamos por favela. Tá bom? Obrigado. E é uma satisfação muito grande estar aqui. Nós viemos a semana passada com outras turmas e nos convidaram para estar aqui hoje e eu aceitei o convite. Porque, além de qualquer coisa, eu sou sua fã, Luciano Huck. Muito obrigado. Você é mais que um cara. Amém. Tá bom? Obrigado. E aí eu gostaria que essas crianças tivessem o privilégio, como eu estou tendo, de te conhecer. Amém. Muito Tá? obrigado. Parabéns. Obrigado. E que Deus te abençoe. Amém. Obrigado. E a gente estava falando isso no avião hoje, eu, Edu e o Paulo. O professor tem que ser a profissão mais desejada do Brasil. A gente tem que encontrar os possíveis professores quando eles têm 13 anos de idade. Hoje, desculpa minha delicadeza, como é que você chama? Tiara. Tiara, você estudou aonde? Eu estudei em escola pública, fundada pelo meu avô. Eu sou de uma família de professores. A minha mãe é uma professora também. E você fez pedagogia aonde? Fiz na Universidade Católica de Brasília. Muito bem. Você é uma exceção. Porque hoje em dia o que acontece, tem 90% dos professores da rede pública de ensino formados no sistema privado. E no sistema privado... Hã? É privado. É privado. Sim, é privado. A católica é privada? É privado, isso. Tá bom, mas então eu não vou falar de você, mas eu vou falar um número aqui. Mas o que eu digo é o seguinte, o que me assusta que eu estava lendo é que dos 90% formados pela universidade privada, e você tem quase 90% que não tiver na média do Enem. Então qual que é a chance de um mau aluno virar um bom professor? Essa conta não vai fechar jamais. Então, voltando ao seu professor, enquanto a gente não valorizar o professor para valer, identificar ele na base, cuidar dele, botar um status diferente no futuro professor, e a gente não conseguir fazer com que essa categoria seja mais admirada, como é na Coreia do Sul, por exemplo, a educação não vai ter muita solução. O professor é a solução. Então, obrigado aí, desculpa. Muito bem. Obrigada a você. Mais alguma coisa? Luciano. Eu. Luciano? Opa! Aonde? Fica em pé. Eu tô aqui. Aí. Tô te vendo. Beleza. Como você chama? Meu nome é Alexandre, eu tenho 23 anos de casa. Entrei aqui com 21 anos. Achei que você ia falar de idade, eu ia falar, tá mentindo. Tá. E a gente, assim, como o ministro disse no início, a gente tem realmente orgulho de trabalhar nesse órgão. Mas eu queria te botar numa saia justa. Vai. E eu queria perguntar assim, você tem falado muito sobre mudança, sobre o papel da educação, mas eu queria ouvir de você, como comunicador, como você enxerga os meios de comunicação, tá? E essa imprensa que está aí hoje, que, por exemplo, valoriza muito mais uma discussão de Copa e cozinha pelo Twitter do que uma discussão sobre esses conceitos de educação, programas de governo que realmente
afetam a vida do brasileiro, do trabalhador, né? E eu queria ouvir a sua opinião sobre essa entrega. De maneira que seja uma saia justa, eu acho que a gente tem... sabe, os Estados Unidos, por exemplo, acho que a parcialidade americana na imprensa, ou seja, o veículo é democrata ou o veículo é republicano, ajuda muito na construção do debate. Porque é mais fácil de você contrapor e expor as suas ideias. O Brasil, da mesma maneira que eu acho que foi construído... O defeito de fabricação lá de trás, da sociedade corrupta como premissa, dificultou muito, acho que, a construção da imprensa no Brasil, porque ela parte do pressuposto que está errado. Então a gente tem que achar o problema e desconstruir. Qual é a vantagem? E que eu acho que passa isso pelo que eu vi hoje de manhã, presidente. Cada vez mais a distribuição do conteúdo vai ser mais democrática, mais acessível. Você pega meu amigo Whindersson Nunes, tem 50 milhões de seguidores, ele faz do quarto dele. É um celular e uma cama. E as pessoas estão ali consumindo aquele conteúdo. As manchetes que eu vi hoje de manhã na primeira apresentação do TCU, elencaram ali um monte de manchete. Se eu pegar 99,8% da população brasileira e pedir para ler aquelas manchetes, ninguém vai entender o que estava escrito lá. Nenhuma palavra. Então é uma mensagem codificada para a grande maioria. Então acho que cabe, e ao TCU inclusive, todo mundo que de alguma forma participa da sociedade ativamente, e vocês fazem isso, conseguir melhorar, não a qualidade, mas o formato da mensagem. Porque o canal pode ser direto hoje em dia. Entendeu? É fácil você contrapor o que a imprensa coloca, se você conseguir transformar o seu trabalho e a sua mensagem numa coisa que as pessoas consigam acessar. Então acho que a gente tem que, de novo... Eu não quero apontar o dedo da ferida desse ou daquele veículo, como ele se posiciona tal. O que eu acho que, de novo, a gente tem uma oportunidade. Porque o que vai acontecer... Isso aqui tem 10 anos. Tá? E o que vai acontecer nos próximos 10, com inteligência artificial, é exponencialmente maior na transformação do impacto na sociedade do que a gente viu até aqui. Vai ter as falhas? Vai. A eleição americana e a eleição brasileira... É claro que são falhas do sistema que a gente não conseguiu entender ainda e quem entendeu entrou nela. Legitimamente, não estou criticando, é isso. E isso vai acontecer de maneira exponencial daqui para frente. Então, a nossa geração, os 23 anos que você está aqui, os próximos que você ficar, a gente vai ter vivido uma transformação de comunicação, de mensagem, política, que vai durar por muito tempo. Quer dizer, as consequências vão ser por muito tempo. Por isso que eu acho que a gente tem que se mobilizar. Então, eu vejo com preocupação, mas eu vejo uma oportunidade também. Luciano. Não adianta chamar. Aqui. Aí, desculpa. Meu nome é Cristina. Oi, Cristina. Eu sou servidora aqui do tribunal, especificamente aqui do Centro Cultural. E eu quero só dar um depoimento de orgulho por fazer 25 anos que eu estou aqui nessa casa. Eu sou fruto de projetos como o que você tem colocado. Parabéns. E isso me mobilizou a trabalhar no governo e tive o privilégio de conseguir chegar até aqui no tribunal. E hoje eu me sinto orgulhosa porque nós temos um programa educativo que recebe crianças e aonde a gente pode estar passando mensagens para ela do papel do tribunal, dando acesso para que, de repente, a gente escuta uma criança falar que quer ser presidente. E isso depende muito do papel de cidadão. E isso a gente tem feito bem aqui dentro do tribunal e é um privilégio a gente saber que a casa apoia um trabalho como esse que está sendo feito aqui. Eu lhe dou parabéns, eu lhe agradeço e... Eu fiquei muito feliz com o convite de estar aqui nesse ambiente por ser uma escola, e a escola é para multiplicar o impacto, e eu acho que a gente viveu com a Stephanie sem querer, e aquela coisa que Deus escreve os roteiros certos, não pode ser mais emblemático. Poucas vezes eu vi uma cena tão emblemática quando perguntava uma menina de Goiás, de 8 anos, que ela me fala que ela é presidente sem ninguém ter falado nada. Então eu acho que, de novo, as coisas conspiram a favor, quando a gente quer o bem. Luciano, aqui. Agora aqui. Você eu estou vendo, está na minha frente. Depois eu... Eu sou a Rúbia, eu tenho 12 anos já de tribunal, sou capixaba. Cumprimento aí o governador, que foi por meio dele que a minha mãe conseguiu professora fazer crediário, porque ela sabia o dia que ela ia receber. Porque antes ela nem sabia o dia que ela ia receber.
Então, hoje eu entendo aí o rigor com as contas públicas, hoje, né, que ele teve nas várias gestões, e agora hoje eu visualizo o que foi, né? Mas o que eu quero falar é, eu vim de uma escola estadual, Manhã de Andrade, Escola Estadual Manhã de Andrade, depois Instituto Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do Espírito Santo. O que elas têm em comum? Todas escolas públicas. Eu tive, como falei, minha mãe professora. Meu pai também da área de educação, mas na área administrativa federal. Naquela época, eles podiam bancar um marista, uma escola particular, mas a escolha a melhor era a pública, né? Como resgatar isso, Luciano? Você falou aí que a gente já tem muitos institutos, a gente tem vontade. O TCU está aqui apontando melhorias o tempo todo para aprimorar as políticas públicas. Na sua visão, o que falta? Cara, eu acho que essa tua afirmação ela é boa, mas ela tem uma pegadinha também, no bom sentido. Quando você vai ver a escola pública, que estão falando, a escola pública era maravilhosa, na década de não sei quanto. Quando você olhava a escola pública décadas atrás, é uma escola de branco de classe média. Entendeu? Sim, exatamente. Hoje a escola chegou, entendeu? Graças a Deus os negros são maiorias na escola pública, a escola está nas comunidades. Hoje você tem aí 200 mil escolas públicas pelo Brasil, com 50 milhões de alunos, com 2 milhões de professores. São números muito potentes. Assim como a saúde. O SUS é um sistema muito importante, globalmente falando. É um sistema acessível a todos. Os dois têm o mesmo problema. Os dois têm um problema de qualidade. Então, eu acho que a nossa grande desafio aqui é como é que a gente consegue investir melhor o dinheiro público. Eu estou no melhor lugar para falar isso, não tem lugar mais apropriado para falar isso. Como é que você consegue ganhar eficiência no investimento público? Como é que você consegue fazer cada real ter mais impacto do que ele tem hoje? O Mufarrege falou de manhã, é verdade, era o FIES, né? As bolsas do FIES, o que o governo pagou, ela pagou mais caro do que se você fosse no balcão pagar a faculdade. Qual é a lógica disso? Então, as duas coisas passam por aqui, que é a eficiência do investimento do dinheiro público. Porque daí sim você vai conseguir subir o sarrafo da qualidade, tanto na educação quanto na saúde. Luciano, aqui, ó. Eu acho Só uma pergunta. Estava na frente. Diga aí. Meu nome é Lauro Henrique, sou professor lá da Escola Prudente Moraes de Santo Antônio Descoberto. Aliás, dá aula do quê? Eu sou pedagogo, da aula do terceiro ano, né? Aliás, lá na escola só temos 2 professores homens, eu e o outro colega lá. E eu vivo a realidade brasileira de que as escolas de ensino fundamental é muito difícil, né? Não na questão dos profissionais, que nossos professores são altamente qualificados, todos fizeram universidade, todos têm pós-graduações, a maioria, né? Tem pós-graduação. Só que a nossa luta maior é a questão do espaço físico, das condições de trabalho. Graças a Deus a nossa diretora ela tem lutado muito, né, para melhorar a nossa escola, mas mesmo assim com essa luta é muito difícil. E que eu vejo para nós professores, eu por exemplo, eu mesmo não luto por melhor salário. Para mim eu acho que não é mais importante o melhor salário. Claro que vai ser bom, né? Porque são capitalistas, né? Mas é as condições de trabalho. Eu vejo lá no Santo Antônio Descoberto mesmo, a maioria dos professores que entram de atestado médico é por questões psicológicas, estresse, né? Porque é uma luta constante. Você está vendo seu aluno ali que está precisando, só que você tenta ajudar, só que você não tem as armas necessárias, né? E eu queria ver de você, só uma pergunta. Se você, por acaso, hipoteticamente... Professor, você começou a falar, teus alunos fugiram, né? Eu não sou eu que estou falando, você testemunha que era o professor que estava falando. Hipoteticamente, hoje, eu vejo que você tem uma ótica muito boa da educação do Brasil. Uma pessoa que viajou muito, conhece muito o Brasil. Tchau, presidenta, cadê ela? Ah, tá. Vamos ao banheiro? Ah, tá. Rapaz, vai fazer fila. Com a sua ótica de Brasil que você tem hoje, de conhecimento, de educação, hipoteticamente, se o presidente Jair Bolsonaro te chamasse para ser ministro da Educação hoje, te desse carta branca
carta branca hoje. Você tem um orçamento bom desse carta branca. Qual seria o seu projeto para a educação básica do Brasil? Não para as universidades, olhando, não estou perguntando sobre o corte de 30%, nem nada. Estou falando para a educação básica, de 1º ao 9º ano. Eu gosto de discutir coisas que possam se materializar. É a mesma coisa, quando é que a gente vai trazer minério de Marte? Não sei. Eu acho essa agenda hoje em dia... Não vou entrar nesse mérito. Bom, de novo, acho que eu falei aqui um pouco antes de vocês chegarem, eu acho que a agenda da educação está posta. Então, eu não sou um técnico em educação, nem em segurança pública, nem em gestão. Eu não sou um técnico como vocês. Eu sou um cidadão ativo e curioso. E que fala com muita gente há muito tempo. E graças a Deus eu tenho algum crédito com as pessoas. Eu acho que você governar hoje em dia é você juntar as melhores ideias, as melhores cabeças, que você se sinta o menos capaz, que você tenha gente muito mais capaz que você em volta. Então eu acho que se tivesse que eleger um ministro da Educação, não seria eu, mas eu posso te dar uma lista de 5 ou 6 nomes que fariam isso muito bem. Luciano. Pois não. Meu nome é Virgínia, eu trabalho aqui no tribunal desde 2006. Escolhi trabalhar aqui para fazer o que eu faço, né, que é contribuir por um país melhor. E o que eu queria saber é, hoje, quando você chegar à sua casa, encontrar os seus filhos, e eles te perguntarem o que você fez hoje, o que você tem a dizer a eles sobre o TCU? Cara, eu fui aprender. Acho que Brasília sempre foi muito distante da minha vida. Assim, obviamente, em casa, eu tenho meu padrasto está com minha mãe há 35 anos. Eu vivi a gestão pública em casa, mas à distância. O André foi tudo. Foi de primeiro secretário do Tesouro, foi presidente do BNDES, foi secretário executivo do Planejamento, foi Arthur que me ajuda, foi um monte de coisa. Então eu vivi isso na minha casa, no almoço e no jantar. Mas eu nunca tive o dia a dia de Brasília. Então eu tenho o dia a dia da rua. E que eu acho que eu tenho um conhecimento que universidade nenhuma, pode ser Harvard, Stanford, MIT, qualquer uma, não consegue ensinar. Que eu rodei muito, eu vi as coisas. Estavam passando os assuntos, quando teve um clipe do TCU no começo ali, falando de saúde, foram vários. Tudo que passava ali eu fui ver. Dos OES, que são os índios isolados na Amazônia, as diretoras da escola pública de Sobral. Ontem mesmo, eu vou responder a sua pergunta e depois eu vou contar uma historinha também. Meninos, vocês foram rápidos, hein? Muito bem. Luciano. Eu acho que eu estou se fosse em inglês, eu estou no listening mode. Eu estou para ouvir. Então, eu vim aqui para aprender como funciona o TCU. Quando o presidente esteve em casa para conversar, eu fiquei muito feliz com o convite. E o que eu entendi aqui, eu vi um aliado das boas práticas. Eu vi um aliado de quem está a fim de fazer direito. Eu vi um aliado de quem não sabe, mas gostaria de se aproximar do setor público para ver como é que é o manual de uso, a bula dessa história, para você poder cuidar bem do erário e transformar isso em projetos viáveis e escaláveis. Então eu saio daqui hoje, falo para os meus filhos que assim como eles foram na escola e aprenderam coisas hoje, eu vim aqui hoje e aprendi muita coisa também. Boa tarde, Luciano. O tempo eu não estou com vocês, falam um tempo que eu não sei, hein? Oi, Luciano, boa tarde. Meu nome é Jaqueline, eu sou terceirizada aqui do tribunal. Bom, primeiramente eu gostaria não de perguntar, mas de frisar algumas coisas que você disse, principalmente em relação que você poderia estar lá no Projac, né, na sua zona de conforto, ou na sua casa, ou em viagens, mas você ocupa o seu tempo não só com palestra, mas ajudando as pessoas, né? Tem uma reportagem que você fez de uma família que eles não tinham nenhum banheiro, eles faziam as necessidades numa latinha e você se emocionou bastante, né? E eu fico pensando, às vezes as pessoas têm tanto para ajudar. E o que custa tirar um pouco do que você tem para ajudar o próximo? Porque nosso Brasil está carente. Essa história que você falou foi em Palmas. Foi. Então, o nosso Brasil está carente de pessoas solidárias, né? De pessoas que depositam para as outras não só bens financeiros, mas transmitem amor, né? Paz, harmonia. Porque o que nós vamos passar para as crianças futuramente se nós não tivermos como ensiná-las agora, né? E a questão de quem tem mais condição, né? Eu não tenho condição, não vou mentir, mas eu trabalhei aqui no ISC na limpeza
E todo mês eu ia lá para um grupo de pessoas que morava aqui na rua, até do outro lado aqui, com a cesta no ombro, e levava minha cesta para eles todo mês. E então, eu acho que não é o que você tem, né? Você pode ter um mínimo, mas o mínimo que você tiver, ajude as pessoas, porque você não sabe o dia do amanhã. E nesse movimento que eu comecei a fazer, as pessoas começaram a ficar curiosas, falavam, para onde que a Jaqueline sai todo mês com a cestinha lá no sol quente, não sei o quê? Depois a Graça, a servidora aqui do tribunal, né, Graça, falou, Jaqueline, para onde você vai? Ela parou o carro no meio do caminho, eu falei, não, vou ali levar essa cesta para uma família. Então começaram mais servidores se mobilizar e tudo, e nós conseguimos tirar essa família da rua, compramos móveis para elas, alimentos, roupa para as crianças delas. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que não importa a quantidade que você tenha, ajude a pessoa, porque lá na frente Deus vai te recompensar. Parabéns, né? Jaqueline. Eu diria, tentando resumir, eu acho que ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém, nem tão rico que não precise de ajuda. Eu queria só deixar claro assim, a televisão que eu faço é o meu trabalho. Tá? O que eu tento fazer é usar a televisão, que a televisão aberta no Brasil tem uma força de comunicação enorme, que você consegue passar uma mensagem única para o Brasil inteiro, de que mesmo nessa dificuldade toda que as pessoas vivem uma dureza muito grande no seu dia a dia, tem gente muito legal, fazendo coisas muito legais no Brasil inteiro. Então, você poder usar a TV aberta como uma ferramenta de inspiração exponencial e que você fala com todo mundo, é o meu prazer. Mas quem assiste, talvez quando você me assistiu lá, fazendo a casa do menino que vendia bala na Universidade de Palmas, e com o dinheiro da bala ele estava fazendo direito porque ele queria ser juiz, mas a casa dele não tinha banheiro. É esse menino que você está falando, e eu lembro bem, e a conversa com ele foi muito boa. Quando você me assiste, pode parecer que eu estou impactando na vida daquele menino, mas eu garanto para você que aquele menino impacta muito mais na minha vida do que eu na dele. Então, essa tentativa de mobilizar por um país menos desigual e mais eficiente nasce dessas histórias. E parabéns aí pela sua cesta. Luciano, só queria fazer aqui uma sugestão para a Stephanie, já que ela lançou... Cadê você? Eu. Gilmar. Aí, fala, Gilmar. E quero fazer só uma sugestão para a Stephanie aqui, que ela, pelo jeito, lançou candidatura hoje e ela ainda não tem candidato a vice. Por que você não chama o Luciano? É isso. Mas ela tá velho daí já, né? Luciano. Diga. Alô. Posso? Luciano. Aqui. Aí, tô te vendo. ARB, estou no TCU desde 2006. Pelo que eu percebo, né, o que você está fazendo aí é um comportamento cidadão, né, que é pensar na coletividade, que é pensar no bem do país, da coletividade. E o que a gente percebe aqui no Brasil é, normalmente, o comportamento egoísta, o comportamento individualista, cada um pensando em si próprio, até na questão de sobrevivência. O que a gente pode fazer para justamente mudar esse conceito individual aí, tornar o povo, cada um de nós, mais cidadão, ou seja, pensar na coletividade? Cara, eu posso falar por mim. Todo dia que eu acordo de manhã, eu falo, o que eu estou fazendo, né? Mas as coisas não se constroem à toa. Eu nasci 2 vezes. Eu nasci a primeira vez em 3 de setembro de 1971 e nasci uma segunda vez em 25 de maio de 2015 em Campo Grande. Quando eu sobrevivi a um acidente aéreo com a minha esposa e com os meus filhos, que eu tenho de mais de precioso na minha vida. Então, desde então, não tem como você viver uma experiência dessa, e não é um testemunho que eu estou dando, estou compartilhando um sentimento pessoal. Não tem como você viver uma experiência dessa, que eu digo que ela vai na tua alma, ela é celular. Não é que nem fala como é que é ser pai. Só sendo, não dá para explicar. Então, explicar o que a gente viveu eu não vou conseguir. As consequências eu consigo. A Angélica trocou um vidro de Rivotril pela meditação. A meditação e a yoga resgataram a Angélica de um lugar muito confuso. E eu sou testemunha ocular da força. Eu acho que escola pública tem que ter meditação.
Eu acho que essa nova geração que passa o dia inteiro conectado, que a informação ela é cada vez mais avassaladora no cérebro, se você não parar e não desligar, se você não conseguir entender a beleza do silêncio, essa geração vai enlouquecer. Então ela resolveu dizer, depois que passou, eu fiquei repensando por que eu tinha ficado. E quando eu estava repensando isso, começaram a acontecer coisas na minha vida, e dou mérito ao Paulo Guedes, que foi o primeiro cara, antes do Trump ser eleito, antes do Dória ser eleito em São Paulo, muito antes disso, 1 ano antes de tudo isso, ele me falou tudo o que ia acontecer. Tudo. Tudo que o Paulo falou aconteceu. Então, as coisas foram se juntando numa cadência, e disso chega a Ilona na minha casa para conversar, depois chega o Mufarrege para conversar, e depois chega o Armínio para conversar, e depois chega o Artung para conversar. Então eu falei, bicho, está atraindo gente que eu respeito muito. Então, se eu não transformar isso em alguma coisa propositiva, eu vou estar sendo muito egoísta. E eu sei que eu vou me arrepender lá na frente. Não me arrependi de ter ficado onde eu estou. 0. Por quê? Porque é um assunto tão sério. Você ter a responsabilidade de gerir o futuro de 207 milhões de pessoas, que é o que a gente tem aqui, com um país com muitos problemas, com muitas deficiências, com muita desigualdade. Se você não tiver projeto, você vai ficar patinando e rodando em círculo, que nem um peru. Não vai adiantar nada. Então, ou você sabe o que você vai fazer com consistência, e está todo mundo aqui para isso, ou não tem jeito. Então, eu não sei te responder de maneira clara o porquê que eu estou aqui. Eu sei que acho que é isso que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho que usar o respeito que as pessoas depositaram em mim, graças a Deus, para tentar vocalizar um pouco de que você, como cidadão, não importa se você é pobre, rico, a sua cor, de onde você veio, a sua ideologia, se a gente não participar da construção do Brasil, dessa reconstrução, não vai acontecer sozinho. Então eu acho que é meio complexo, mas é mais ou menos por aí que está a minha cabeça. Boa tarde, Luciano, tudo bem? Meu nome é Marcos. Eu queria perguntar se tem como reformar o carro do meu tio. Tá? Desculpa, não te zoando. Tinha o quê? Reformar o carro do meu tio, mas tô brincando. Pode deixar para depois. O cara da cozinha lá pediu alguma coisa. Hoje eu vim para falar um pouco de educação. Como está no contexto da conversa hoje? O que você faz aqui? Eu sou estagiário de jornalismo. Estou estagiando no TCU agora. Você é o estagiário? Sim. Então, quando as coisas não erradas, foi o estagiário, foi você, então. Não. Já tentaram me passar essa que eu estava errado, mas não foi, não. O que você vai ser quando você crescer? Eu quero ser apresentador. Tá bom. Inclusive, tem um currículo aqui para te estar zoando. Hoje querem tomar todos os meus empregos aqui. No contexto de educação, eu vim de educação pública desde sempre. Eu fiz o ensino médio no Instituto Federal e agora estudo na UNB, que também é federal. E lá a gente tenta traduzir o conhecimento que a gente ganha por parte do poder público para a comunidade. Existe um projeto que se chama SOS Imprensa. A gente faz análise crítica da mídia, publica textos toda semana, faz alguns vídeos sobre a situação da universidade. E para passar esse conhecimento de maneira mais prática para a comunidade, a gente também tem o projeto que se chama SOS Escolas. O projeto consiste em a gente fazer um workshop para ensinar técnicas de detecção de fake news para alunos de ensino fundamental. Inclusive, essa daqui é minha amiga Lorena, ela é coordenadora do projeto. E nesse contexto que a gente vive hoje, de corte de verbas para a educação pública, só na semana passada foram 30%, sem uma explicação plausível. Eu queria perguntar para você qual é o contexto que você enxerga para o jovem, que é tão desestimulado até pelo poder público a procurar a educação e desenvolver ciência no país. Qual é o contexto de futuro para o jovem que você enxerga hoje? Cara, acho que faz muito a parte do que a gente tem feito no Renova. O futuro do poder público são vocês, são os jovens. Então, ou a gente qualifica essa capacidade, capacita e qualifica essa geração que está vindo aí, e não acho que seja impossível. Acho que eu falei do exemplo aqui hoje do Espírito Santo. Se você for mais longe, se for a Singapura, se você for a Coreia em 20 anos revolucionou a sua capacidade de inovação, sua capacidade de geração de qualidade por causa da educação. O Brasil hoje em dia não tem engenheiro, o Brasil não tem programador. Se você quiser ver um polo de inovação no Brasil hoje, você não tem mão de obra. Então, volta ao começo. Ou a gente vai levar a educação a sério
que você pega a Alemanha, que tem 70% da sua educação em discursos técnicos, escolas técnicas, ou a gente vai ter uma revolução na educação, ou a gente vai continuar patinando onde a gente está, por melhor que sejam as ideias nas outras áreas. Então, parabéns aí você, a sua amiga blogger que está filmando tudo, e a gente vai postar e compartilhar em breve, e que dê muitos likes Luciano, na nossa fala. manda um beijo para os membros do nosso projeto. Falei que você estava gravando. Para quem você quer o beijo? SOS Imprensa. SOS Imprensa. SOS Imprensa? SOS Imprensa, vocês vão conhecer um projeto no Complexo do Alemão que chama Voz da Comunidade, que faz o que vocês fazem, o René faz um trabalho brilhante. E para encerrar, procurador, Júlio, por favor. Meu querido Luciano, me permita chamar de querido, porque pode chamar. Você é querido do Brasil e certamente de todos que estão aqui. Eu queria, mais do que fazer uma pergunta, dar os parabéns ao presidente pela iniciativa de trazê-lo aqui. E a sua iniciativa de estar liderando um movimento como Renova, como agora, porque o Brasil viveu um momento de ruptura com as suas lideranças, né? Essa negação da política é uma desconexão entre a sociedade e seus líderes. E a gente precisa realmente isso, qualificar novas lideranças, qualificar líderes em que a gente se sinta representado. O exemplo que a colega terceirizada colocou, esqueci o nome dela. Jaqueline. Que Jaqueline estava carregando uma cesta e uma outra servidora imediatamente aderiu à causa, e outros tantos, mostra que a população brasileira ela está ávida, ela está sedenta pela mudança, ela quer participar, ela quer ajudar, mas ela precisa acreditar nos seus líderes. E você está, no momento, exercendo uma liderança, apontando para a direção certa, uma liderança que ajuda a fazer o que as pessoas precisam, de se reconectar com um propósito. Nós precisamos nos conectar com um propósito. E não há dúvida nenhuma, e a gente escuta isso desde que é criança. Eu também estudei em escola pública no Distrito Federal, minha vida quase inteira foi na escola pública e na universidade pública, que a educação é o caminho do futuro. A educação é o futuro, é o único caminho, e parece que a gente não entra nesse caminho, a gente fica falando, fica olhando, a gente conseguiu universalizar a escola, mas falta o desafio da qualidade, é gigantesco esse desafio, todo mundo quer participar, e precisa isso, precisa requalificar lideranças. Eu sou um apaixonado pela Tabata, desde que eu a vi pela primeira vez na televisão, eu falei, esse é o futuro do país, são essas pessoas que vão construir o futuro, que vão fazer o Brasil ser diferente. Ontem eu estava em Goiânia num evento sobre responsabilidade fiscal de Goiás, que está passando por uma situação muito difícil. E lá eu pude dar o exemplo do Paulo Artung, que estava aqui há pouquinho, né? Que a mesma chuva torrencial que está caindo no Brasil inteiro em matéria de crise fiscal, caiu lá no Espírito Santo, né? Mas ele, com muita seriedade, né, com muita responsabilidade mesmo, a palavra é essa, né, com os governos futuros, com as gerações futuras, não permitiu que a situação fiscal do Estado se deteriorasse. O Espírito Santo hoje é o único Estado do país que tem nota A, né, no ranking do Tesouro, capacidade de endividamento, capacidade de pagamento, está com as contas em dia, apesar da mesma tempestade que está atingindo a União e os Estados. Então, pessoas como ele, pessoas que vão sair desses movimentos, que vão ajudar a construir esse país. Então, obrigado, como cidadão, por você estar colocando o seu prestígio, a sua visibilidade, a sua energia, a sua liderança, porque você está ajudando as pessoas a se conectarem com um propósito, você está ajudando, você está liderando pelo exemplo, e eu fico entusiasmado, esperançoso. Ontem eu dizia lá no evento que eu tenho saudade do futuro, daquele futuro que diziam que a gente ia ter quando eu entrei na faculdade. E a gente perdeu, algum bonde passou, a gente não pegou esse bonde, a gente foi parar em outra estação que a gente não queria estar. Mas a gente ainda tem um futuro e cabe a nós construirmos esse futuro. E você está nos ajudando nessa caminhada, então obrigado a você, obrigado, presidente, por trazê-lo aqui. Conhecer o TCU, saber aquilo que a gente pode colaborar e nos motivar também, porque todo mundo aqui passa por momentos de desmotivação, de descrença também com o país. Será que a gente rema e não vai para nenhum lugar? Então, que bom que a gente pode olhar para o futuro e contar com
futuro melhor para a Stephanie, quem sabe ela vai ser a nossa presidenta, né? Vamos ter essa alegria de dizer que aqui nesse dia, quem estava aqui assistiu uma profecia, né? Obrigado. Júlio, obrigado. E eu queria agradecer a todos. Foi um dia muito especial mesmo para mim. Acho que foi um dia de troca, um dia de aprendizado, um dia de diálogo para valer. Eu não sei onde essa caminhada vai nos levar, mas eu vou gastar toda a minha energia para que seja para um caminho, quando a gente sentar de novo aqui, daqui 20 anos, meus filhos estejam vivendo num país menos desigual, a Stephanie seja presidenta, ou esteja feliz, que já está ótimo, realizando seus sonhos. Vamos guardar esse vídeo para daqui 20 anos. E eu gosto das ideias diferentes, e quando você me convidou, eu topei na hora, porque, como eu disse, eu quero aprender, e eu acho que aqui vocês têm... Acho que a gente entendeu o nosso passado, é o melhor jeito de construir o futuro. E o TCU tem a história do Brasil documentada em dados, em uma série de coisas, que a gente tem que poder botar o canudo nessa sopa aqui, na construção de novas lideranças, no desenho de um projeto de país, no aprendizado para quem nunca serviu e quem nunca chegou perto do poder público, mas acha que pode contribuir. Vocês têm muito a ensinar. Então, presidente, muito obrigado de coração mesmo. Não sei para vocês, para mim foi uma experiência muito rica. Obrigado a todos de coração. Stephanie, nos vemos em breve, você e seus colegas. Obrigado, gente. Muito obrigado. Eu quero pegar um gancho na pergunta lá de Virgínia, que é que você ia chegar em casa e dizer do TCU. Ulisses Guimarães dizia uma frase que sempre me perseguiu. Ele dizia assim: eu tenho medo de quem pode mais do que sabe. E o Brasil tem sido vítima das pessoas que podem muito e sabem pouco. Ou seja, o resumo é educação. Eu olho para você, vejo você como empresário de sucesso, um comunicador, vejo que você tem milhões de seguidores e me interessa chegar a esses milhões de seguidores que lhe seguem no bom caminho. Ronaldo Cunha Lima dizia assim: eu vou deixar para os meus irmãos os meus sapatos para que não pisem nos caminhos por onde andei, que não me fizeram feliz. Mas os seus sapatos têm levado por caminhos felizes. A gente precisa ter muito cuidado, porque o voto que nivela o rico e o pobre, nivela o informado com o desinformado. E todas as vezes que eu penso em eleição, eu me lembro que a primeira eleição do mundo foi Jesus e Barrabás. O nosso candidato era qualificado. Elegeram Barrabás, dizendo que era ladrão, que tinha roubado, que tinha isso, que tinha aquilo, mas a onda queria eleger Barrabás. Então nós precisamos que surjam, como disse Júlio, lucianos que gastem seus tempos e seus sapatos dizendo ao povo que nós temos caminhos, porque somos iguais, mas precisamos chegar no seu caminho. Você vai sair daqui com a seguinte mensagem: este é o melhor quadro de servidores do Brasil. Amém. A força desse tribunal é porque esse tribunal sabe. Ulisses, pelo Tribunal de Contas, pode ficar sossegado. O tribunal é muito forte porque sabe muito. Então, vamos trabalhar para que haja a qualificação que houve aqui, a responsabilidade que houve aqui. E eu quero lhe agradecer pelo entusiasmo, aquilo que Júlio disse. E quero, para terminar, que você tire uma foto aqui com... Vou adorar, vem cá, essas crianças. Todas as crianças. E Gilmar deu uma ideia de você ser vice aqui de... É isso, eu e a presidenta, cadê ela? E a vocês, olha, muito obrigado por participarem, e vamos continuar com esse diálogo. Isso é para a gente conhecer as pessoas e as pessoas conhecerem o tribunal. Cadê Stephanie? Muito obrigado aos senhores. Obrigado, presidente. Eu vou ficar no meio de vocês. O limite é aqui, vem cá, vem aqui. Você fica até aqui, aí daqui para cá. Vem vindo para cá, um do lado do outro. Um do lado do outro, aí. Não, para cá, vem mais para cá. É isso, nosso time todo. Aí. Vocês estão bem? Sim. Beleza pura? Sim. Pura. Você gostou? Entendeu alguma coisa? Não, tá. Vem, presidente, vem cá, vem do lado aqui. Vem cá do meu lado. Posso falar igual o time de futebol, quem está na frente ajoelha.
Igual time de futebol. Aí. Primeira fila, todo mundo abaixado. Isso. Aí. Achei, tá tudo certo. Cabe todo mundo? Vem, presidente. Vem mais para trás, o seu louro. Isso. Foi. Faz também, Rafa. Foto X, todo mundo. X. Stephanie, quer falar mais alguma coisa para encerrar? Eu só vou usar o dinheiro para ajudar os pobres. Isso. Boa. Discurso de candidata já, hein, Stephanie? Deixa eu tirar uma foto com a Stephanie. Você?